L'amour est un oiseau rebelle que nul n'y peut apprivoiser. Mais c'est bien un vent qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de réviser. Rien n'est fait, mais ne sourire, l'un parle bien, l'autre hésite. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. La mia vita fu tanto piena di avventure e di grande emozione che nascerono leggende al mio rispetto. Tra le altre cose, dicevano che io distribuivo ai miei invitati gioielli alle mie feste private. La verità fu solo il mio amore per Henrique Lage, mio marito, un brasiliano che sognava di trasformare questo paese e che terminò trasformando la mia storia. De pai para filho, a família Martins Lage foi ampliando e diversificando seus empreendimentos no Rio de Janeiro desde o século XIX. Dos 5 filhos do comendador Tonico Lage, Henrique era o único que não pretendia dar continuidade aos negócios da família. Tinha pelo canto lírico uma grande paixão e um desejo imenso de viver uma vida operística. As artimanhas do destino lhe roubaram este sonho e deram ao Brasil um arrojado empreendedor. Um pioneiro no transporte marítimo, na mineração de carvão e sal, na indústria cerâmica e na construção de navios e aviões. Henrique era gentil, generoso e possuía um sorriso boníssimo. Tinha planos gigantescos e um amor imenso e febril por seu país. Até hoje penso que o Brasil não entendeu a importância de Henrique Lage na história do século XX. Henrique Lage foi, sem dúvida alguma, um pioneiro da indústria carbonífera catarinense. Nasceu no Rio de Janeiro em 1881 e faleceu em 1941. Quando jovem, ele estagiou na indústria naval da Inglaterra e depois foi à Suíça, onde formou-se em engenharia. Retornou ao Brasil e começou o seu trabalho profissional como engenheiro na Ilha do Viana, que era de propriedade da família Lage. A trajetória do Henrique é muito bonita porque ele sim abriu mão de uma vida que tinha traçado para si mesmo. Era uma vida operística, ele estava interessado em ópera. Mas ele era uma pessoa muito simples e ele levava uma vida muito simples, apesar de todo o luxo e riqueza que ele tinha, né? Porque ele produziu e muito, a vida toda. Os brasileiros têm que saber quem foi Henrique Lage, né? A maioria não sabe, os novos não sabem, né? O valor dele, né? O que ele fez por todos nós, né? Se o Sul existe aí, agradeço a ele, né? Quando nos casamos, parei de cantar em público e me dediquei integralmente a Henrique. Vivemos nosso sonho de amor dividido entre 2 castelos. Um cercado de uma bela floresta no Rio de Janeiro e outro no charmoso e distante sul de Santa Catarina, em Lauro Miller. E esse caso de amor que ele teve, que para mim também é uma história maravilhosa, com a Besanzoni, né, que era a Maria Callas da época dela, era a maior contralto da Europa, uma pessoa por quem os italianos, os europeus, os amantes da música clássica, né, se jogavam de joelhos. Ela era uma semideusa. Eles só tinham atrás do castelo, onde é o castelo hoje, uma casa que existe até hoje. Uma casinha pequena que eles paravam lá quando vinham aqui, uma casa pequena, comprida. Aí ele disse para o Walter Betts: Walter, eu teria vontade de fazer uma
vivenda, para mim vir aqui periodicamente. Aí o Walter Werth lembrou-se daquele castelo na Suíça e resolveu fazer um castelo. Esse engenheiro Walter Werth, também amando de Henrique Lage, foi que construiu este castelo no período 1917 a 1919. Um lugar maravilhoso, né? Onde ele plantou videiras, então tinha um vinho do castelo. Ele quis reproduzir, eu acredito, em Lauro Miller, um pouco da Itália. E vinha frequentemente aqui e trazia a Gabriela. Ele trazia a Gabriela e fazia aqui algumas festas. Uma figura muito interessante, com uma voz maravilhosa, realmente um dom, um privilégio ter ouvido a Gabriela da forma como eu ouvi. Excelentes. Os anos que se seguiram foram tempos decisivos em nossas vidas. A gripe espanhola tinha levado 2 irmãos de Henrique em um único dia. Sem se deixar abater, ele assumiu os negócios da família. A partir do carvão, Henrique criou um império de negócios no sul. Primeira Grande Guerra, o interesse pelo carvão cresceu grandemente. Henrique Lage, então, vem aqui e passa a dar uma estrutura nova para a mineração do carvão. Mas ele lutou muito pelo carvão e conseguiu, com o presidente Vargas, o uso compulsório do carvão nas ferrovias do Brasil. Com isso, ele concedeu uma certa estabilidade ao setor. Ele uniu os navios dele, a mineração do carvão, que eram alimentados pelo seu próprio carvão, né? Ampliou a estrada de ferro Teresa Cristina para transportar esse mesmo carvão para o porto de Imbituba. Ampliou o porto para poder carregar os seus navios com esse carvão. E desenvolveu, ele teve essa noção, essa percepção que eu estava falando, que a argila de Santa Catarina era excelente. Então ele desenvolveu a indústria toda de cerâmica do estado, do sul do estado, que hoje é de uma importância econômica enorme no sul do estado. Na verdade é o grande pioneiro, o grande empreendedor, o grande homem de visão, que soube ver uma oportunidade de negócio até para facilitar os problemas que ele tinha operacionais dentro dos seus próprios negócios, que era a companhia de navegação marítima e os vagões de passageiros de sua linha férrea. E com isso ele acabou desenvolvendo uma potência econômica para a nossa região e para o nosso país, que foi a indústria cerâmica. Tinha Salinas lá no Rio Grande do Norte, tinha uma refinaria de sal no Rio de Janeiro, que era o Salita, né, famoso na época. Tinha a Companhia Nacional de Construções Civis e Hidráulicas, tinha a Companhia do Mármore, que chamavam, tinha a Companhia Barro Branco em Lauro Miller, tinha a CBCA em Criciúma, Docas em Imbituba, o Banco Sul do Brasil, e devia ter outras que a gente não tomou assim conhecimento. Santa Catarina. Ainda guardo forte na lembrança. Ali Henrique deixou sua marca de modernidade. Ali deixei grandes amigos, que me apoiaram mesmo depois que ele nos deixou. Imbituba era um pequeno núcleo de pescadores, a armação da baleia, e para comportar um porto e a grande estrutura que seria montada, precisava ter abastecimento de alimentos, fornecimento de energia elétrica, serviço telefônico, coisas que só as grandes capitais no Brasil do começo do século passado dispunham. Se Henrique Lage fosse vivo, vivesse mais, nem precisava 10 anos, 5 anos. E Imbituba era da cidade maior de Santa Catarina, era Imbituba. A gente até se acanha de falar da importância que esse homem teve para Imbituba. Sempre ocupado. Ele cuidava desse império todo, né? O tempo era todo medido, né? Então ele ia lá no Miller, fazia a vistoria, fazia lá a previsão dele, dizia, ó, tem que fazer tal coisa, isso, aquilo, determinava. Sinto profundamente tua falta. Mas não me sobra tempo para lamentações. As dificuldades são tantas. Sei, porém, que estou cumprindo minha parte. Carvão, transporte, ferro e siderurgia
farão deste Brasil uma grande nação. Era um homem tão à frente do seu tempo que ele tinha uma rede de segurança social para os seus empregados, né? Todos tinham um seguro de vida. Os seus funcionários eram segurados por essa empresa e ele fez um hospital, ele tinha o Hospital dos Acidentados. Ele fez conjuntos, vilas operárias, escolas. Henrique Lage, vendo as necessidades dos empregados, primeiro mandou construir uma cooperativa de consumo, onde era vendido a mercadoria a preço baixo. Tá? Depois mandou construir a Granja Henrique Lage para fornecer de verdura aos empregados. Mas não ficou por aí. Mandou construir um aviário, onde os empregados compravam ovos a preço também baixo. Isso dele ter dado tanto apoio aos operários, com a saúde, com o ensino, isso pegou muito. E também o fato dele ser trabalhador. A distância nunca foi motivo para Henrique viver longe de seus sonhos. Sempre viajou neles. Fabricou navios, ferrovias e até aviões. E eu, enquanto esperava, viajava na música. Ele tinha um estaleiro na Ilha do Viana, nós ainda não mencionamos, que não só consertava os navios da linha dele, como outros navios particulares, e fabricava até avião. Uma coisa que me fascinava era o fato dele ter construído aviões. Ele se juntou a esse projetista, um engenheiro Muniz, e fizeram esse Muniz M7, né, o primeiro avião a ser fabricado no Brasil. Eram os aviões monomotores pequenininhos, de lona. E depois eles fizeram vários outros, né, com motores ingleses, depois, posteriormente, motores americanos. Foi um administrador brilhante e ele tinha justamente essa visão. Primeiro, ele tinha uma visão voltada para a modernidade. Foi por isso que ele decidiu fazer aviões, produzir aviões, como fabricava navios. Ele chegou a fazer lá na Ilha do Viana 234 aeronaves. O que está acontecendo, Henrique? Não me deixam trabalhar, Gabriela. Não me deixam trabalhar. Henrique sofreu muito com os reveses da política no Brasil,
que dificultavam os negócios e seus ideais nacionalistas. Que esse país cresça. Eles querem continuar Disponibilizava tudo o que era seu para atender às necessidades do que o país. povo continue sempre ignorante, sem progresso, porque é mais Ele fácil. era absolutamente verde e amarelo. Ele acreditava no Brasil, né? E eu acho que daí ele aceitar as ideias novas todas, né? E ele queria que o Brasil se desenvolvesse, então ele queria contribuir com esse desenvolvimento, né? Ele tinha um sonho de industrializar o Brasil. Esse sonho está montado numa trilogia, que era minério de ferro e siderurgia, carvão e transporte. O governo pediu navios a tio Henrique como esforço de guerra e tio Henrique cedeu uma parte de seus navios. E esses navios, alguns foram torpedeados. O que interessava para ele era atender às necessidades do país. Não interessava para ele se ganhava dinheiro ou perdia. Vocês já ouviram lá no mato as cantorias da passarada quando vem o amanhecer? E já sentiram nas planícies orvaiadas o cheiro doce das plantinhas moçabi? Pois meu amor tem um pouquinho disso tudo. Nem o passar dos anos, nem a doença conseguiram aplacar o avanço empreendedor de Henrique. Continuou de norte a sul desse imenso país, construindo, desbravando, desenvolvendo. Quanto a mim, entre recepções, recitais e reuniões com amigos, a música continuou sendo minha companheira nas longas noites de espera no Rio de Janeiro. O tio Henrique decidiu construir para a tia Gabriela uma casa na cidade, uma casa maior, que ele quis no estilo romano, para que ela se sentisse em casa, né? A casa, o jardim, era um lugar realmente mágico, porque imagina, tem uma torre de castelo, uma torre de castelo medieval. Tem grutas com estalactites. A maior festa que se tem notícia no país foi feita por ele, Henrique Lage, em homenagem a ela, Besanzoni. Impressionante, os mordomos recebiam os convidados de Libré com botões de diamante na roupa. Gabriela. Henrique se foi muito cedo. Tentei dar continuidade aos seus negócios. Mas aí, o meu canto adormecido por tanto tempo pediu passagem. Voltei à Itália, aos palcos, aos aplausos, deixando para trás no Brasil minhas lembranças com Henrique. Sei que o Dr. Vetter, né, chegou lá, convocou todo mundo, anunciou a morte dele e no fim ele disse, vamos trabalhar, quero o que ele mais gostava. A morte dele serviu para desmantelar aquela organização toda que ele tinha, um império, uma coisa tão grande, tão diversificada, né? Quando ele morreu, ele tinha 25 empresas, cada uma mais importante do que a outra. Tanto que várias delas foram encampadas pelo governo. Ele não podia imaginar que o seu projeto seria destroçado com uma canetada por Getúlio Vargas de uma maneira absolutamente ilegal, conforme foi reconhecido por vários juristas da época. O inventário de Henrique Lage continua aberto. Nós estamos em 2005 e não há, ainda hoje, sequer previsão para o encerramento desse inventário. Acho que os brasileiros ainda não lhe prestaram o devido reconhecimento nem as homenagens merecidas. Afinal, meu marido não era um homem comum. Meu marido era um rei,
rei chamado Henrique.